Olá, boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, 17 de agosto. Segunda edição começa agora com esse primeiro assunto, que é sobre a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras dentro dos aviões. Vamos direto desembarcar na redação com a Luciane Coman, que traz os detalhes dessa medida aprovada esta tarde pela Anvisa. Boa noite, Lu. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. E olha, uma última informação agora, viu, de última hora. Essa medida já está em vigor porque acabou de ser publicada no Diário Oficial da União, tá? Uma edição extraordinária, então já está valendo. Além de desobrigar o uso das máscaras dentro das aeronaves, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também decidiu flexibilizar a máscara em todas as áreas dos aeroportos, inclusive nas salas de embarque, que são áreas restritas. O uso passa a ser, então, uma recomendação, como já acontece nos Estados Unidos e na Europa, especialmente para quem tem a saúde mais vulnerável. A obrigatoriedade da máscara estava em vigor desde dezembro de 2020. Agora à tarde, então, os 5 diretores da Anvisa foram unânimes e votaram a favor da flexibilização. Porém, Chemali, o álcool em gel e o desembarque ordenado por fileiras devem seguir. A gente repercutiu o assunto com especialistas. O representante da Associação Brasileira das Agências de Viagens, por exemplo, disse que a novidade não deve impactar no mercado de turismo, ao menos por enquanto. Até porque as pessoas, mesmo com a obrigatoriedade, não deixaram de viajar. Eu ainda conversei com o chefe do Serviço de Infectologia da Santa Casa aqui de Porto Alegre, que disse que sim, era o momento para se tomar essa medida. Vamos ouvir. As pessoas que estão gripadas, elas devem usar máscara. As pessoas que tiverem contato com Covid, também. Agora, para outras pessoas, não há mais a obrigatoriedade do uso das máscaras. Mas aqueles que preferirem continuar usando máscaras porque se sentem mais protegidos, porque são mais idosos, são transplantados, são imunodeprimidos, esses podem sim continuar usando. A questão que se discute é a obrigatoriedade. Então, eu vejo com bons olhos isso. Eu acho que a gente está evoluindo. A evolução caminhou paralelamente ao avanço da vacinação, que jogou a Covid para baixo e permitiu que as pessoas pudessem conviver com muito mais liberdade. Pois é, Chemali. Então, como o doutor Alessandro disse, né? Na verdade, a gente tem que reforçar muito a questão da vacinação, porque tem gente que ainda não tomou o reforço. Vacinação em dia, né, Lu? Eu tô no time que prefere ser prevenido. Em avião, transporte coletivo, transporte por aplicativo, prefiro continuar usando a máscara, mesmo com a minha carteirinha de vacinação em dia. E tu, Lu? Eu também, Chemali. Olha, eu conversei com vários passageiros lá no aeroporto. Muita gente também disse que vai, por enquanto, continuar usando. Tá certo. Obrigado a Luciane Coman. A gente segue por aqui com a segunda edição. Olha, depois do temporal que varreu parte do Rio Grande do Sul, os estragos seguem sendo contabilizados. Canoas, aqui do ladinho, na região metropolitana, foi uma das cidades mais afetadas pelo mau tempo. E é de lá que a Aline Schneider acabou de chegar. E Aline, a situação segue caótica ou melhorou nas últimas horas, minha amiga? Boa noite. Oi, Chemali, boa noite para ti e todos que nos acompanham. Continua caótica, sim. Eu e o colega Diego Calovi registramos cenas assustadoras. Uma torre de telefonia caiu em cima de 3 casas no bairro Olaria, em Canoas. E por muita sorte as famílias não se feriram, mas perderam praticamente tudo que tinham. Essa torre tem 50 metros de altura e veio abaixo depois dos ventos que passaram dos 100 km por hora, resultado do fenômeno chamado microexplosão. Eu conversei com um casal que mora lá e nos relata os momentos de terror vividos na segunda-feira. Vamos ouvir. Caiu centímetros do nosso lado. Eu pensei que fosse um raio pelo estrondo, assim. A gente sentiu o chão tremer, assim. Eu peguei ele no colo e pensei, meu Deus, só não levo o meu filho. Medo e desespero, não tem outra coisa. Eu saí para trabalhar de noite, eles ficaram em casa. Aí depois eu saí mais cedo, saí correndo, né? Quando cheguei tava assim. Tá sendo bem difícil assim manter o psicológico, né? Sendo bem difícil assim, né? Tudo que a gente passou anos aí para juntar, agora tá assim, né? Tem que recomeçar agora. A Lauriceia, que a gente acabou de escutar, ela estava em casa, sozinha, com um filhinho de 2 anos, quando a torre atingiu a casa dela. As famílias
afirmam até o momento que estão recebendo toda a assistência da operadora de telefonia, como hotel, alimentação e transporte, e torcem para que isso continue desta forma. Segundo a RGE, só em Canoas são 55 mil clientes sem energia elétrica ainda. Em todo o estado, são 90 mil pontos sem luz. Já a CE Equatorial informou que hoje são apenas casos pontuais que acontecem lá no litoral norte de queda de energia. Ainda falando sobre Canoas, hoje pela manhã, o nosso colega, o repórter Léo Bonesso, foi até um mercado que está sem luz no bairro Harmonia, isso desde segunda-feira de noite. Quem trabalha no caixa está usando uma lanterna na cabeça para poder enxergar os produtos. E para pesar os alimentos, eles usam uma balança antiga de pilha. Tudo improvisado para evitar um prejuízo ainda maior, que seria fechar o estabelecimento. E como tinham diversas peças de carnes no açougue, o proprietário conseguiu ajuda de uma vizinha que tem energia elétrica em casa. Levou o freezer para lá, como ele mesmo conta. Veja só. A carne estava toda descongelada lá. Se não fosse os vizinhos aqui, o Flávio, o Cardona e a Sandra, não me ajudar, essa carne estaria toda estragando dentro do mercado. E agora, até quando o senhor vai conseguir ficar aqui? Olha, até a hora que vier a luz. Por isso que eu não posso atender ninguém no açougue com carne, porque a minha carne vai ficar na casa dos vizinhos. É difícil até de falar em prejuízo, porque até a venda da gente cai, né? O cliente sai mal atendido, acaba perdendo, às vezes o cliente não poder atender bem. E não tinha previsão de energia retornar por lá, não. No bairro Estância Velha, também em Canoas, dá para ver de perto a situação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmão Pedro, que está com as aulas dos 1.800 alunos suspensas desde segunda-feira. Isso porque caiu uma árvore gigante sobre parte da estrutura da escola. Danificou pelo menos 4 salas de aula. E o detalhe, no momento da queda da árvore, tinham estudantes dentro do local. Por sorte, ninguém se feriu. Vamos ouvir o que conta a responsável pela escola. Essas salas aqui são as salas dos anos finais, então foram bem atingidas. Algumas árvores foram arrancadas pela raiz, danos estruturais como as telhas, né? E essas salas são equipadas com equipamentos multimídias, como projetores, caixas de som. Então alguns desses equipamentos foram danificados também. Nós só vamos conseguir avaliar realmente a quantidade de estrago quando voltar a luz, porque nós estamos sem luz ainda, né? E a nossa equipe que andou também pelas ruas de Canoas, realmente o cenário por lá é assustador. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu novo alerta para novos temporais que podem atingir o noroeste gaúcho hoje à noite. E a Defesa Civil de Porto Alegre também emitiu alerta para vento forte e chuva forte entre 9 horas da noite de hoje até o meio-dia de amanhã, Chamali. Exatamente, né, Aline? O alerta segue 2 dias depois, agora caótica a situação em Canoas. Fica aqui o nosso apelo ao Corpo de Bombeiros de Porto Alegre e de outras cidades para que auxilie a Defesa Civil de Canoas, auxilie essas famílias a colocar em dia a cidade. E também as empresas, né, que fornecem energia elétrica. A gente sabe que está todo mundo trabalhando, sobrecarregado, é algo muito complicado. Agora, rapidinho para encerrar esse assunto, a empresa, claro, disse que vai ficar 10 dias acompanhando, acolhendo essas famílias. Eu espero que faça toda a reconstrução das casas, porque a gente precisa acompanhar isso. A responsabilidade é da empresa. E olha, foi enterrado hoje, aqui na capital, o lado mais ruim, mais triste do que aconteceu na segunda-feira. O corpo do técnico de som que morreu afogado ao salvar a família durante o temporal no começo dessa semana. Danner Hernandes Silva tinha 45 anos. Foi levado pela correnteza do Arroio Moinho, na zona leste aqui de Porto Alegre, quando resgatava a mulher, a sogra e 3 enteados. O velório aconteceu no cemitério da Santa Casa e o corpo foi sepultado no fim da manhã desta quarta-feira. Fica aqui os nossos sentimentos à família do Danner, que morreu como um herói, salvando a família, mostrando o exemplo. Eu falei ontem aqui, a prefeitura resgatou, né, revitalizou muitas áreas de Porto Alegre turísticas, elevou a autoestima, mas ainda falta um olhar mais próximo nas áreas de risco. Eu sei que a Secretaria de Habitação, através do secretário André Machado, está fazendo um trabalho, um levantamento, né, fazendo o convencimento dessas famílias. Muita gente acredita na sua palavra, secretário. Faça jus a essa confiança. A gente vai continuar acompanhando. E olha, tem flagrante policial, um policial militar
que se envolveu em uma confusão, agrediu pessoas, isso no centro de Caxias do Sul. É o destaque que abre agora o nosso Giro de Notícias. No vídeo, o policial militar aparece agredindo 3 pessoas. Segundo testemunhas, a briga começou depois que o PM se envolveu em um acidente de trânsito com outros 2 motociclistas na última sexta-feira. O policial dá chutes, socos e até um tapa no rosto de uma mulher. A confusão só encerra com a chegada da Guarda Municipal. A Polícia Civil já investiga o caso. A Brigada Militar informou que o policial Giovanni da Costa estava de férias e abriu um procedimento interno para apurar a conduta do homem. Já o advogado de defesa do brigadiano afirmou que só vai se manifestar após a comunicação oficial dos fatos. Na mira da polícia. Pelas redes sociais, criminosos ostentam armas de grosso calibre e intimidam rivais de outras facções. Por causa desses vídeos, a Brigada Militar reforçou o policiamento na Vila Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre, e já prendeu 20 pessoas com armas e drogas. Agora, a polícia quer saber quem são os bandidos ostentadores. A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um jovem em São Gabriel, na fronteira oeste. Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, teria sumido depois de uma abordagem da Brigada Militar no último fim de semana. Segundo a polícia, o jovem teria sido visto pela última vez dentro de uma viatura. O garoto é de Guaíba, mas estava no município para realizar exames para o alistamento militar. Nesta manhã, policiais fizeram buscas com cães farejadores em uma região de mata. O comando da Brigada Militar de São Gabriel informou que os PMs envolvidos na abordagem foram afastados e a viatura foi recolhida para a perícia. A irmã do jovem fez um apelo. Tá todo mundo nervoso, preocupado. A gente só quer que ele apareça, só isso, mais nada. Só que ele apareça, que ele esteja bem. Não sabemos nada, nenhum sinal. Olha, esse caso de São Gabriel merece toda a atenção da imprensa e também por parte da Brigada Militar e da Polícia Civil. Agora atenção, porque foi preso hoje o ginecologista que teria abusado de 34 mulheres no noroeste do estado. Olinto Paz da Costa, de 69 anos, se apresentou hoje na penitenciária modulada de Ijuí. O médico teve a prisão preventiva decretada por crime de violação sexual mediante fraude. Segundo 2 denúncias do Ministério Público, o ginecologista justificava a prática de atos libidinosos com as pacientes, se apresentando como especialista da área de sexologia. A defesa do médico informou que vai se manifestar somente em juízo, por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça e que está tomando as medidas cabíveis por entender que a prisão preventiva é desnecessária. Já o Conselho Regional de Medicina informou que já está com uma sindicância aberta sobre o caso, que corre também sob sigilo. Como tem proteção, né? Como tem proteção. É sigilo na Justiça, é sigilo no CREMERS, só não tem sigilo quem sofre os abusos. Para esses não tem sigilo. A gente segue nesse assunto. Olha, entre todos os indicadores da segurança pública, tem um número aqui no estado que não consegue baixar. Eu estou falando dos casos de feminicídio, quando uma mulher é morta em função da sua condição de gênero. Em geral, os crimes são o desfecho de uma rotina de agressões físicas e psicológicas. Nesta semana foi preso um homem que tinha contra ele uma série de medidas protetivas. Acompanhe. Foram 3 anos dormindo ao lado do perigo. Regina conta que no início o companheiro era atencioso e amoroso, até que ela o flagrou usando cocaína sobre os objetos da filha do casal. Depois que a rotina de ofensa e xingamento começou, ela procurou a polícia e conseguiu medida protetiva. Mesmo assim, o companheiro Sildemar de Oliveira Pinto, de 37 anos, invadiu a casa várias vezes. O homem passou a viver com os pais dele na residência da frente. Pela janela, seguiu ofendendo e ameaçando Regina, a ponto dela pensar em pôr a casa à venda. E quando eu fui pro apartamento lá, eu disse, bom, agora aqui eu tô bem, né? Não adiantou nada.
Não adiantou nada, nada. Sildemar foi preso nesta segunda-feira pela Delegacia da Mulher. É a segunda vez que ele vai para a cadeia. A outra foi em 2017. E agora não tenho medo, deu no que deu. Só aqui na Delegacia da Mulher, Regina chegou a somar 27 inquéritos contra o ex-companheiro. A maioria das investigações por descumprimento de medida protetiva. O que, em geral, é o primeiro passo para um possível feminicídio. Crime que não reduz aqui no Rio Grande do Sul. O último dado da Secretaria de Segurança é do mês de julho. Em relação a julho do ano passado, morreram 11% mais mulheres aqui no Rio Grande do Sul. A delegada da Mulher de Porto Alegre afirma que os assassinatos de mulheres por questão de gênero, em geral, são precedidos por brigas e agressões. O cenário cria uma relação de subordinação e dependência do companheiro. Se ela sofrer uma injúria, se ela sofrer agressão física, agressão verbal, controle excessivo, é importante que ela registre, que ela faça o registro desse crime e peça uma medida protetiva. Mas eu sempre falo, mais importante do que o registro, mais importante do que a medida protetiva, mais importante do que o procedimento policial é essa mulher efetivamente romper o ciclo de violência e sair dessa relação. Eu levei 9 anos para meter a cara a tapa, assim, para falar a verdade. O que acontece em 4 paredes, ninguém sabe. Então tem que falar, tem que pedir socorro, tem que falar mesmo, não deixa passar tanto tempo como eu deixei. Coragem, dona Regina, é isso aí, coragem. Agora, alguém sabe me dizer por que com tantos descumprimentos de medida protetiva, mais de 20, só foi preso agora? A lei existe, mas a aplicação dela é fraca. Pensem nisso, senhores do Poder Judiciário. Olha, hoje é um dia triste para todos nós. O jornalismo esportivo está de luto. Morreu hoje, aos 84 anos, o jornalista Armindo Antônio Ranzolin. Dono de uma voz poderosa, Ranzolin construiu uma carreira de quase meio século no rádio. Começou a trabalhar aos 17 anos na radiodifusora. Em 1973, se tornou o principal narrador do estado pela Rádio Guaíba. Foi a voz dos tricampeonatos brasileiros do Internacional e também da Libertadores da América e Mundial do Grêmio na década seguinte. Em 1984, passou a trabalhar na Rádio Gaúcha, onde ficou por 22 anos. Esteve em 6 Copas do Mundo. O último jogo que narrou foi a final do Mundial de Clubes entre Grêmio e Ajax em 1995. Ranzolin sofria de Alzheimer. O velório acontece amanhã, a partir das 8 horas, no Crematório Metropolitano, aqui em Porto Alegre. Nossos sentimentos a toda a família Ranzolin. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, voltamos a falar de economia no nosso bolso. A gasolina não para de baixar o preço. Notícia boa para alegrar os consumidores. Mas será que essa redução vai se manter? A resposta em seguida. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande para falar de economia para nós consumidores. Quem não gosta de gastar menos, não é mesmo? Olha, em menos de um mês, o preço da gasolina para as distribuidoras caiu 3 vezes. A última foi essa semana e o reflexo já é sentido nas bombas. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, já é possível encontrar gasolina abaixo de R$ 5,00 o litro. Para o consumidor, a redução do preço é sempre bem-vinda, independentemente da causa. Esses dias eu até botei demais e foi por fora aí, não estava nem mais acostumada. O gasto por mês dá mais ou menos uns R$ 1.000, só de combustível, porque eu trabalho, né, no dia a dia, é correria direto, então tem uma economia muito boa, né? Bom se baixasse mais ainda. Nas últimas semanas, os motivos da queda variaram. Primeiro foi a diminuição da alíquota do ICMS. Agora é o preço do petróleo e derivados que está caindo no mercado internacional. A sinalização é boa, né? Porque é mais uma redução na gasolina, que somado às reduções anteriores e mais a redução tributária, está trazendo aí para patamares não imagináveis há pouco tempo atrás. Nas bombas, a queda deve ser de 13 centavos por litro. No bolso, a redução pode chegar a R$ 10. É que vai depender do tamanho do tanque do veículo e também se o motorista vai abastecer por completo. Para os economistas, o valor do combustível deve seguir caindo. O que está causando a queda nos preços internacionais de petróleo e de derivados
é a perspectiva de baixo crescimento da economia mundial. E isso eu acho que não vai mudar nos próximos 2 ou 3 meses, né? Então, uma demanda menor faz o preço começar a cair. Quanto maior a economia, maior é o salário da Dani. Ela criou 5 filhos trabalhando com teleentregas. Se eu vivo da entrega, o importante é que baixe o preço, né? Só assim para ganhar mais. Sim, com certeza. Quem não gosta, né? Agora parece magia ou milagre em ano de eleição. Resta saber quem vai pagar essa conta a partir do ano que vem, independente de quem ganhar as eleições. Falando nisso, a gente vai encerrando a segunda edição de hoje com um lembrete. Amanhã termina o prazo para pedir o voto em trânsito nas eleições de outubro. O eleitor tem que ir pessoalmente a um cartório eleitoral para fazer a solicitação. Basta levar um documento oficial com foto. Não é preciso pagar nada pelo serviço. Lembrando que é uma transferência temporária que não altera o endereço em definitivo. Detalhe, o voto em trânsito só é permitido em capitais ou municípios com mais de 100 mil eleitores. Aqui no Rio Grande do Sul, são 15 municípios aptos para isso. Quem estiver fora da sua cidade, mas no mesmo estado, pode votar em trânsito para os 5 cargos: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Já quem estiver em outro estado, só pode votar para presidente. É possível votar em trânsito tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Não abra mão do seu direito ao voto. Aliás, ontem teve a posse do novo ministro do Tribunal Superior Eleitoral que defendeu a democracia. E voto é democracia. Obrigado pela sua companhia. Na sequência vem o SBT Brasil. Amanhã, 11h30 da manhã, SBT Rio Grande com André Raro, Blocão do Esporte, Glauco Paza e Matheus Schenck. E a gente se fala às 7h20 da noite aqui no Segunda Edição. Tchau, tchau.